Chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal, para que outros vascaínos se juntem à nossa casa. Se inscreva no Fanático Vascaíno, dá aquela moral e comenta aqui. Você permaneceria com Puma e Paulinho para o ano que vem? Esse é o tema principal do nosso vídeo. O que está acontecendo? A renovação está em andamento ou não? Vamos falar sobre Ryan, sobre Leandrinho? Bom, vamos falar sobre Ryan e Leandrinho. Ontem saiu a convocação da seleção brasileira, conforme eu já vinha falando aqui no canal Fanático Vascaíno, não é novidade para você, o Vasco não iria liberar o Ryan. O entendimento da comissão técnica e da diretoria é que o Ryan é uma peça importantíssima, é uma peça fundamental nesta reta final de temporada. O Vasco ainda tem jogos pelo Campeonato Brasileiro e ter o Ryan significa ter mais força ofensiva. Ele é titular absoluto e cresceu nas mãos do técnico Fernando Diniz. Óbvio que foram rodadas de negociações. O Ramon Menezes, técnico da seleção brasileira, queria contar muito com o Ryan, que vem sendo convocado constantemente para as seleções de base, em especial a Sub-20, mas o Vasco entendeu que não, bateu o pé e mostrou ao Ramon, que conhece muito bem e ama o Vasco da Gama, a necessidade de permanecer com o Ryan, né, a importância dele. O próprio Fernando Diniz, da mesma forma. O presidente Pedrinho conversou com o presidente Samir Chaldi e com o próprio Ramon Menezes, explicando a situação, então ele não foi convocado. Já o lateral esquerdo, Leandrinho, sim. Ele não vem sendo utilizado pelo Diniz como opção a substituição ao Lucas Piton, que dificilmente vai jogar domingo. A contusão dele ainda requer um pouco mais de tempo de recuperação. O Puma Rodrigues atuou no último jogo com o Ceará e vai ser mantido na lateral esquerda domingo, diante do Flamengo. Então o Leandrinho, já que o Vasco ainda tem o Vitor Luiz para a função, convocado, o Vasco vai liberar. Em até determinado momento, quando dá possibilidade, o Leandrinho pode ser convocado e tal, o Vasco pensou, se eu liberar contusão do Piton, mas vai liberar o Leandrinho, até porque sabe que é uma vitrine. O Brasil indo muito bem, que é a grande expectativa nessa competição, é mais uma vitrine para um ativo do Vasco chamado Leandrinho. 2023, início do ano. Lembra quando o Vasco foi comprar no Nacional do Uruguai o lateral direito da seleção uruguaia, Puma Rodrigues? Na ocasião, pagou 2 milhões de dólares. Hoje, na cotação atual, daria algo em torno de 11 milhões de reais. Óbvio que há 3 anos, que a gente está falando praticamente, a cotação era menor. No meio do ano, na janela de recomposição, porque o time estava passando por uma enorme dificuldade no Campeonato Brasileiro, trouxe o meia Paulinho Paula, né, do Al-Shabaab, por 1.200.000 euros, o que dava, à época, na cotação, 6 milhões e meio de reais. Hoje, a gente está falando algo em torno de 7.200.000 reais. Bom, até então, o Paulinho era um enorme desconhecido, apesar de brasileiro e tal, mas quem é o Paulinho? Puma chegou com status de titular. Paulinho da mesma forma. Ambos assinaram um contrato até dezembro de 2025. Os contratos vencem agora. O Vasco da Gama, nesse momento, não está debruçado nestas renovações. Entende a atual diretoria que é momento de colocar esforços para recuperar o time no Campeonato Brasileiro. Se daqui a 3, 4 rodadas o time performou, está na parte alta da tabela, o momento é melhor, as negociações vão prosseguir. Só que tem um detalhe. Puma e Paulinho têm salários de titulares, porque eles foram contratados com esse status. Só que atualmente os dois são reservas. O Puma até está sendo o substituto do Lucas Piton e vai ser titular domingo, como foi no último domingo contra o Ceará. Mas ele é reserva. O Paulinho, óbvio que a gravíssima lesão no joelho que o tirou dos gramados por 9 meses atrapalhou. Ele não voltou bem. O Jair voltou muito melhor da cirurgia. Infelizmente, sofreu uma nova lesão e teve que passar por uma cirurgia de novo de joelho, só que o outro. Só que o Paulinho tem ficado no banco e em muitos jogos nem entrado, né? Os dois jogadores são jogadores importantes para a equipe do Vasco. Estou até olhando aqui no nosso site, no fanaticovascaíno.com.br, os números, né? Porque o Puma atuou 107 jogos. Aliás, convido você a acessar, hein? fanaticovascaíno.com.br é o nosso site, hein? Ao longo do dia sempre vem trazendo muitas informações lá que façam um compilado nas nossas edições de vídeo.
107 jogos com a camisa do Vasco, Puma já atuou, 7 gols marcados e 10 assistências. Nessa temporada foram 26 partidas, 1 gol e 3 assistências. Já o Paulinho, claro que tem um intervalo, né, esse gap aí de 9 meses se recuperando, foram 52 jogos com a camisa do Vasco, incluindo domingo, quando ele entrou no finalzinho da partida com o Ceará, 2 gols e 2 assistências. Nessa temporada, 25 partidas, 1 gol e nenhuma assistência. O Vasco, então, aguarda um pouco mais para poder fazer a renovação. Já fez com o Jair, obviamente, até pelo problema que o Jair está passando, para que ele tivesse tranquilidade, já está fazendo a fisioterapia, já iniciou ontem lá no CT Moacir Barbosa, então o Jair já sabe que o contrato dele vai até o fim do ano que vem. Também era outro jogador que terminava no fim desse ano. Aliás, do elenco todo, são os 2 próximos términos de contrato. E o Vasco vai procurar, tem interesse principalmente no Puma. Agora, óbvio que dependendo da conversa, dependendo do valor salarial, do projeto esportivo, o Puma, por exemplo, ambiciona uma Copa do Mundo, o Uruguai está classificado, ele vinha sendo convocado, nessa última não, mas precisa jogar. Só que o titular é o Paulo Henrique. Vamos ver o que o Admar Lopes, que tem feito bons negócios para o Vasco, vai arrumar com esses 2 atletas. Hoje, são 2 ótimas opções no banco de reservas, mas, dependendo do orçamento, tornam-se muito caros, porque os salários são anteriores, lá da contratação em 2023. É isso aí então, família vascaína. O Fábio Azevedo trazendo as últimas informações aí do Vasco da Gama, e eu quero falar com você aqui sobre o clássico de domingo. Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco. O Vasco tem alguns sérios problemas para essa partida. Segue no departamento médico Tietê e Lucas Piton fazendo um tratamento aí intensivo para se recuperar brevemente, né, o mais rápido possível aí, para ajudar o Vascão nesta temporada, mas os atletas dificilmente irão participar da partida diante o rubro-negro no Maracanã. Então o Vasco aí já conta aí com enorme, né, desfalque no seu elenco. E tem uma dúvida aí, né, que torcedores vêm debatendo na internet, escalando um melhor Vasco para enfrentar esse Flamengo. E o Verratti não tem sido escolhido pela torcida. Deixa a sua opinião aí nos comentários se você escalaria ou não o Pirata Vascaíno para essa partida como titular. Na minha visão, acho que seria o momento de não utilizar ele, principalmente nessa partida, né, de primeira não utilizá-lo, pela movimentação e estilo de jogo do Vasco. O Vasco tem se mostrado um pouco diferente, né, quando vai enfrentar quando vai enfrentar as equipes sem o Verratti, né? Foi muito bem assim em algumas situações. Deixa então a sua opinião nos comentários. Não esquece de dar aquela moral, dando um like no vídeo, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações, que é importante para você receber todo o conteúdo aqui no canal Eterno Vasco Oficial.